Você já parou para pensar sobre a importância das cercas e dos valos para a diversidade de plantas nas áreas rurais? E de quais espécies será que essas áreas são formadas? Os pequenos elementos da paisagem se mostram cada vez mais essenciais na preservação da vegetação. Olá, eu sou Laura Reis Couto, estudante de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras. E hoje eu vou falar um pouco sobre o estudo que desenvolvemos no Departamento de Ecologia e Conservação para a comparação das espécies presentes em cercas e valos em cidades do sul de Minas Gerais. Avaliamos também se as categorias pioneiras, secundárias e clímax estão presentes em igual abundância dentro dessas áreas. Essas categorias são chamadas de grupos ecológicos ou grupos sucessionais. O principal objetivo da nossa pesquisa foi entender os grupos ecológicos e identificar um padrão na ocorrência de espécies em cercas e valos. Os resultados mostraram que as espécies que ocupam cercas, valos e fragmentos florestais, que foram usados como grupo controle para comparação, são significativamente diferentes. Apesar disso, quando analisamos os grupos ecológicos, ou seja, em qual estágio de sucessão ou desenvolvimento a vegetação se encontra, não houve diferença significativa. Isso significa que, apesar de apresentarem espécies diferentes, tanto cercas quanto valos e fragmentos florestais são semelhantes na distribuição das categorias de pioneiras, presentes em formações florestais menos desenvolvidas, secundárias, características de florestas em desenvolvimento, e clímax, espécies representativas de florestas desenvolvidas, que exigem um ambiente mais equilibrado. Os dados sobre a abundância de cada uma das espécies em cercas, valos e fragmentos florestais já haviam sido coletados em pesquisas anteriores do Laboratório de Ecologia Vegetal da UFLA. As informações referentes às cercas foram coletadas em Pedralva, Perdões e Três Corações. Já os dados de valos têm origem de Santo Antônio do Amparo. Por fim, os dados de fragmentos foram coletados em Coqueiral, Luminárias e Lavras. As espécies de todas essas áreas, com abundância maior ou igual a 5, foram classificadas por grupo sucessional através de pesquisas em diferentes fontes de dados, como a Embrapa e a revista CERN. Aplicamos então análises estatísticas que possibilitaram a comparação entre espécies e entre os grupos ecológicos nos pequenos elementos da paisagem, também chamados de PEPs. Estudar como funciona a distribuição de espécies e grupos sucessionais em cercas e valos permitiu um melhor entendimento da importância dos pequenos elementos da paisagem para a preservação e recuperação de áreas florestais rurais. O estudo apontou que não há diferença entre cercas, valos e fragmentos, em referência aos grupos ecológicos. Ou seja, tanto cercas quanto valos podem ser mecanismos de recuperação para fragmentos florestais. Se mantidos sem ou com pouca interferência humana, esses elementos podem agir como conectores de fragmentos florestais maiores e possibilitarem um aumento, tanto em tamanho dessas florestas, como em números de espécies que ocupam esse ambiente. Ainda sabe-se pouquíssimo sobre os pequenos elementos da paisagem e ainda menos sobre as cercas. Esse estudo auxiliou a preencher uma das várias lacunas que a ciência ainda apresenta sobre o tema. Na iniciação científica, eu fui orientada pelo professor Eduardo Vandenberg, do Departamento de Ecologia e Conservação, e co-orientada pela doutoranda Luana de Oliveira Torres, do Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Nós contamos com o fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E essa foi a apresentação de mais uma pesquisa científica da UFLA. Você pode saber mais sobre outras pesquisas em ciência.ufla.br. Tchau!